E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre a igreja dos meus sonhos. Diga, a igreja dos meus sonhos. Ou seja, a igreja que não só apenas o pastor João sonha, mas a igreja que eu e você, nós sonhamos juntos. Para algumas pessoas aqui, talvez a experiência que tem de igreja é apenas vida plena. Ou seja, quando ele nasceu, e ele já nasceu já nesse ambiente de vida plena, talvez ele não conheça outras igrejas. Ou para algumas pessoas também aqui, a experiência que tem de pastor é o pastor João, né? Como esses dias para trás nós apresentamos, né? Dias atrás, né? Podemos falar dias atrás. Dias atrás nós fizemos um casamento de uma moça que eu tive a oportunidade de apresentar quando criança. Então a ideia que ela tem de pastor, o pastor que ela conhece é o pastor João, a igreja que ela conhece, o modelo de igreja que ela conhece também é esse modelo no estilo de vida plena. Talvez uma boa parte das pessoas também aqui, a ideia que tem de igreja, ou a experiência que tem de igreja, talvez seja a experiência de igreja vida plena. Mas existem outros modelos de igreja, igrejas também muito sérias, semelhante à nossa, com estruturas, talvez estrutura física diferente da nossa, talvez também com estilo de ser igreja, talvez diferente do nosso, né? Mas a grande maioria destas igrejas sérias, elas estão centradas na Bíblia. Elas têm como regra de fé e prática a Bíblia, a palavra de Deus. E na grande maioria dessas também, elas têm Cristo no centro, ou seja, tudo gira em torno de Cristo. Igrejas cristocêntricas. Mas eu tenho assim, talvez uma caminhada maior de vida cristã. Eu experimentei a minha origem, a minha linhagem, e eu não tenho vergonha de falar isso. Aliás, eu falo com muito orgulho, né? Eu tenho uma linhagem assembleiana. Né? Eu nasci num berço cristão, eu tenho a minha mãezinha que está participando aqui. Olha que camiseta que ela está vestida, hein? Uau, que camiseta, hein? Essa veste a camisa mesmo. Então, eu nasci num berço cristão e ela fez questão de ficar de pé. Olha que coisa mais linda. Já que ela ficou de pé, aplaude o Senhor Jesus pela minha querida mãe. Né? Deus abençoe, obrigado. Diaconisa, serva do Senhor, experiências tremendas. Qualquer dia desse eu vou contar um pouco das experiências da minha querida mãe. Se eu estou de pé, primeiro é Deus e segundo as orações desta serva de Deus. Mulher realmente de oração. Mas eu fui criado assim num ambiente, como eu nasci num berço cristão, como eu já fiz menção, eu sou da época de escola bíblica de férias. Era uma escola que tinha no mês de julho, em que as crianças ficavam até 5 dias, né, de escola bíblica de férias, segunda, terça, até sexta-feira. Eu mesmo já participei e eu mesmo também já fiz algumas escolas bíblicas de férias. Né? E todas as vezes que eu vou comer salada de fruta, o cheiro da salada de fruta me lembra a escola bíblica de férias. Incrível, né? Por quê? Porque houve algumas marcas. E é lógico, marca positiva. Todas as vezes também que eu pego alguma lembrancinha que os professores fazem nas salas, né? Nós temos um Kids também funcionando perfeitamente. Eu valorizo muito o serviço, né? O trabalho das nossas irmãs em Cristo, do nosso Kids. Todas as vezes que eu vejo ali o empenho delas em fazer aquelas lembrancinhas, eu olho para aquelas lembrancinhas, eu lembro também quando eu era criança. Vamos supor que contava ali uma história da Arca de Noé. Quantas vezes na história da Arca de Noé a gente levava uma réplica, né? uma imagem da Arca de Noé, a gente levava para casa. Aquilo para nós era fantástico. Né? Então, eu nasci e fui criado nesse modelo e tenho muitas boas memórias de escola bíblica de férias, de também escola dominical, bíblica dominical. Quem é da época de escola bíblica dominical? Quem participou de escola bíblica dominical? Não tem vergonha não, pode levantar a mão mais alta. Ainda tem um remanescente fiel, né? E aí quando a gente era criança, né? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem.
para a viagem para Jerusalém. Tem alguém dessa época ou só eu? Alguns aí, mais ainda, só que fica com vergonha de levantar a mão. Fica tranquilo, né? Aqueles hinos maravilhosos da harpa cristã, né? Reunião de oração, a reunião de estudo da palavra de Deus. Ou seja, são igrejas muito sérias, comprometidas com a palavra, semelhante a muitas outras igrejas que nós temos hoje, né? Que são igrejas que ganham, que estão muito bem comprometidas com o reino de Deus, né? Mas hoje eu não quero falar sobre essas igrejas, eu quero falar da igreja do pastor João Batista. Diga, pastor João Batista. Diga, uau! Quem que é esse pastor? Pastor João Batista. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, verso de 1 até o 3, e depois nós leremos também do 5 até o 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do 1 até o 3, diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Então surgiu João Batista. Então ele começou a anunciar o Evangelho. E quando João Batista ele começa a anunciar o Evangelho, ele começa no deserto da Judeia. E a palavra diz no verso de número 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio dos profetas Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso de número 5 diz: então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então a igreja que eu sonho é uma igreja no modelo de João Batista. E nós vamos falar aqui 3 características importantes desta igreja, que eu posso dizer que é o modelo que eu sonho, e que é o modelo que também nós, enquanto igreja, nós podemos sonhar. Primeira coisa que nós podemos aprender com esta igreja, a igreja de João Batista. Primeira coisa, era uma igreja que ia além do domingo. Era uma igreja que não ficava preso ao domingo. Era uma igreja que a adoração não ficava presa a um domingo. Eu tenho falado constantemente que a igreja que eu vejo é uma igreja que adora ao Senhor, mas que é também uma igreja que adora de forma integral. Ou seja, que adora ao Senhor 24 horas por dia. Ou seja, é uma igreja que tem a adoração como estilo de vida. É uma igreja que não adora ao Senhor apenas no domingo, nesta 1h30. E é tão interessante, amado, como passa rápido esta 1h30. Né? A gente tem todo um preparo para a celebração de hoje. Aliás, essa celebração da noite, a gente já pensa na celebração durante a semana. Quando é no sábado, a gente começa a fazer as equipes. No domingo, a gente começa também a articular toda a equipe que vai estar servindo. E quando a gente chega aqui, que coloca aqui o cronômetro para estar começando aqui 5 minutos, passa muito rápido. Esse momento da adoração aqui na igreja, ele é muito importante. Nós louvamos a Deus por toda essa estrutura que Deus deu para nós, uma estrutura fantástica. E aliás, nós não estamos mudando daqui porque nós somos ingratos, ou nós estaremos mudando daqui porque nós somos ingratos. Não, de forma alguma. Nós somos gratos ao Senhor por esta porta que Ele abriu. Nós reconhecemos que foi Ele, né? E nós reconhecemos, quando nós olhamos para isso daqui, nós reconhecemos também que Deus tem mais para nós. Mas nós olhamos também para toda essa estrutura, nós damos graças a Deus pelo culto que acontece no domingo. E aliás, eu sou também
de uma geração que valorizava e valorizo muito o culto ao domingo. Para mim é inegociável esse momento de estar celebrando ao Senhor, estar cultuando aqui no domingo. Tanto que nós fizemos uma viagem esses dias atrás e nós fomos casar nossa filha em Fortaleza, lá no Ceará, né? Longe para ir casar nossa filha. Ela casou no sábado. E nós planejamos, e amanhã, domingo, nós vamos caçar uma igreja para a gente congregar. Aliás, nós queríamos ir em 2 igrejas, mas a gente se enrolou e deu só para ir numa igreja. Mas nós queríamos ir em 2 igrejas. E a gente se organizou e nós participamos de um culto lá no domingo, e como eu fui edificado. Talvez você pode pensar assim, mas pastor, o senhor é religioso, é templista? Não, de forma alguma. Mas eu quero dizer que tem coisas que só acontecem enquanto nós estamos reunidos aqui, enquanto corpo, enquanto igreja. E eu valorizo muito, muito o nosso culto, a nossa celebração de domingo. Mas preste atenção, a igreja de João Batista, a igreja que eu sonho, ela vai além desta reunião aqui no domingo. Então, o nosso culto, ele não começa e não acaba, ele continua, ele acontece na segunda, acontece na terça, acontece na quarta, acontece na quinta, no sábado, e novamente quando nós nos reunimos aqui no domingo, é totalmente diferente quando nós nos reunimos, porque já é algo contínuo, é algo que nós já estamos fazendo no decorrer da semana, e quando nós chegamos aqui, é diferente. Sabe por quê? Aproveitando aqui, abrindo um parênteses, sabe por quê que algumas pessoas às vezes têm dificuldade nesta 1h30 que ele chega aqui e se conectar e apresentar uma adoração a Deus? Por quê? Porque ele já vem desconectado. Então ele demora muito para conectar, até que ele desliga uma coisa, desliga outra coisa, e vai desligando, e vai desligando, e vai desligando. A hora que ele pensa assim, agora eu vou conectar, talvez já passou o louvor, a palavra já está acontecendo, e ele não conseguiu. Por quê? Porque ele estava desconectado. Mas a igreja que eu sonho é uma igreja que vai além de um culto ao domingo. Levante a sua mão, diga, eu sou esta igreja. Eu cultuo ao Senhor, não apenas no domingo, mas todos os dias. Diga, eis-me aqui, Senhor. Dia após dia, eu me coloco diante do Senhor para estar celebrando. Então, João Batista, ele aparece no deserto. E quando João Batista estava lá nesse deserto, ele não tinha ali uma estrutura. Não era ali uma estrutura física, ou seja, a igreja que eu sonho, a igreja que eu vejo, é uma igreja que vai além das estruturas. É uma igreja que é forte, não só quando ela reúne aqui, mas ela é forte também nos relacionamentos. Ela é forte também em espírito, porque eu vou estar ligado durante a semana toda, ministrando na vida um do outro, seja passando uma mensagem, seja compartilhando um louvor, seja orando um pelo outro, ou seja, é algo que vai ultrapassar os limites. Então João Batista, a igreja de João Batista, a palavra diz que ela surgiu no deserto. Qual era o dia? Não tinha um dia específico. Qual era a estrutura? E às vezes a estrutura, né, a estrutura de um deserto, né, não é uma estrutura assim muito favorável, muito favorável. E é justamente nesses lugares, quando uma estrutura talvez, ou quando tudo ao seu redor não está favorável, que vai exigir um pouco mais de você. Adorar talvez enquanto você está lá no seu trabalho, né? Ou seja, inclinar o seu coração, se prostrar ao Senhor enquanto você está lá no seu trabalho e as coisas estão se ruindo, está indo tudo mal, mas você olha e fala assim, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, graças eu te dou por tudo isto. E adorar ao Senhor, vale ressaltar que a adoração não é só a gente ficar cantando e levantando as mãos. A palavra adorar quer dizer prostrar ao Senhor. Então todas as vezes que eu prosto ao Senhor, que eu me rendo ao Senhor, todas as vezes que eu levanto palavras de gratidão ao Senhor, que eu exalto ao Senhor, eu estou adorando. Então se lá no seu trabalho, quando tudo está difícil, e você olha, as coisas não estão favoráveis, mas
seja em palavras, ou seja em pensamento, você começa a dizer: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e vai dar tudo certo, eu reconheço. Ou seja, então, a igreja que eu sonho, ela passa a ser presente em todos os lugares, lá no seu trabalho, e o seu trabalho é um ambiente favorável para você adorar ao Senhor, sim ou não, amados? É sim, um ambiente favorável. Então, a igreja, ela vai além das quatro paredes, ela vai lá no seu trabalho, ela alcança o seu trabalho, alcança também todas as casas, amém, meus queridos? Então, eu vejo a sua casa como a igreja, uma extensão da igreja, como uma extensão da casa do Senhor, onde você pode levantar altar de adoração lá dentro da sua casa, assim como hoje nós somos tão ministrados com esse louvor aqui: tu és minha morada, eu sou sua morada, e você adorar ao Senhor, adorar ao Senhor, adorar ao Senhor, também lá na sua casa, você pode e deve fazer isso, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Ou seja, a igreja, no modelo de João Batista, é uma igreja que ultrapassa os domingos, Volto a dizer, porque eu quero frisar isto: quando nós vivemos isto, e eu creio que nós já estamos vivendo e vamos viver com mais intensidade. Quando você estiver vivendo isso com mais intensidade, durante a semana, quando você chegar aqui, você já vai chegar incendiado. E quando você tocar em alguém, seja sincero comigo, amados, já tocou em alguém que você, a hora que você tocou assim, deu um choquezinho? Quem já aconteceu isso? De tocar e dar um choque? Isso, já deu, não é? Mas pastor, mas era porque eu estava muito elétrico, eu precisava caminhar um pouquinho descalço. As pessoas falam assim: não, porque você tem que caminhar um pouco descalço, porque você está muito elétrico. Mas eu oro e profetizo sobre a sua vida, você vai estar tão cheio do Espírito Santo de Deus, amado, que quando você chegar, as pessoas já vão falar assim: tem alguma coisa diferente aqui. Aí você vai falar: é a unção, receba, em nome de Jesus, seja cheio, em nome de Jesus, amém, meus queridos? Por quê? Porque você vai viver isto, nós viveremos isto. E aí, isso vai ultrapassa o domingo, ultrapassa quem está tocando aqui ou não, ultrapassa onde você está ou não, porque você vai estar tão cheio da unção. Diga: eu sou a igreja do Senhor Jesus. Segundo, o que eu aprendo? A igreja que eu sonho é uma igreja atraente. Diga: uma igreja atraente. A palavra, no verso de número 5, diz: então saíam a ter com ele. Ele quem, amados? Então saíam a ter com ele. Ele quem? Projeta aqui para mim, por favor, o verso de número 5. Então iam a ter com ele. Esse ele é quem, amados? Então vamos ler de novo. Evangelho de Mateus, no capítulo 3, verso de número 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o reino por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Quem é essa voz que está clamando aqui no deserto? Alguns estão dizendo Jesus, outros estão dizendo João Batista. Quem acha que é Jesus? Quem acha Jesus, levanta a placa. Jesus, quem acha que é João Batista, levanta a placa. Essa voz que estava clamando no deserto era João Batista. Pastor João Batista estava lá clamando no deserto. E clamando no deserto, eu te pergunto, amados, clamar no deserto é fácil, sim ou não? É fácil clamar num deserto, sim ou não? Não é fácil. Mas ele estava clamando no deserto, anunciando, falando de Jesus no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João, verso 4, usava vestes e pelos de cabra e um cinto de ouro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunviança do Jordão. Então ele aqui é quem? João Batista. As pessoas eram atraídas a João Batista.
Mas porque João era bonito, sim ou não? Não. Porque tinha uma palavra que era assim, oh, como é bom, como é agradável, né? Porque tinha uma palavra de prosperidade, uma palavra de automotivação, isso, aquilo, outro. Não. Era uma palavra dura. Arrependei-vos. Mas ele estava apontando para Cristo. Este era o grande diferencial. João estava apontando para Cristo. Então as pessoas vinham para estar com ele e aprendiam de Jesus. E essas pessoas permaneciam, não era por conta de João, mas permaneciam por conta do Evangelho. Eles permaneciam por conta de Cristo. Então as pessoas eram atraídas a João. Mas eles permaneciam por conta de Jesus, porque é o Jesus que transforma, porque é Jesus quem transforma as pessoas. Então a igreja que eu sonho é uma igreja onde as pessoas serão atraídas através de Jesus que está em você. As pessoas vão vir através de vínculos saudáveis, de relacionamentos saudáveis. As pessoas vão vir porque elas vão olhar para você e elas serão atraídas por conta que elas vão ver Cristo em você. Elas vão olhar para você e vão querer ser como você. Diga, uau! Isso é muita responsabilidade. Porque, e por isso nós somos chamados de cristãos. Por que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão? Porque eles pareciam com Cristo. Eles falavam como Cristo, as atitudes deles eram atitudes como Cristo, então eles eram atraídos e por isso eles foram chamados de cristão. Então pessoas, eles eram atraídas por João Batista, mas para ouvir a palavra de Deus, e era a palavra quem transformava. Então fique tranquilo, fique tranquila, você cheia do Espírito Santo de Deus, sendo a igreja que ultrapassa as quatro paredes, as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo, e elas serão atraídas, elas vão olhar para mim, para você e vão falar, eu quero experimentar isso que você está experimentando. Eu quero viver isso que você está vivendo. Pessoas serão atraídas e elas vão permanecer. Por quê? Porque elas vão ver Cristo em nós. Elas vão ver Cristo em nós. Então a igreja que eu sonho é uma igreja onde as pessoas serão atraídas a Cristo através de mim e através de você. As pessoas vão olhar para nós e vão falar, eu quero fazer parte desta igreja. O meu e o seu testemunho vai impactar essas pessoas. Elas vão querer ter o que eu tenho. Só um que falou amém. Elas vão querer ter o que você tem. Aí você fala assim, pastor, eu não tenho nada. E já é um grande princípio que você precisa experimentar, uma grande metanoia. Quando eu falo aqui de ter o que você tem, eu não estou falando de coisas materiais, de bens materiais. Os bens materiais são uma consequência. Eu posso afirmar para você, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas dele, as coisas lá do alto, fique tranquilo, porque ele vai acrescentar, é ele quem acrescenta. Então as pessoas vão olhar para mim e para você e elas serão atraídas pelo que nós temos, mas eu não estou falando de bens materiais, não, ultrapassa a isto. Elas vão olhar para mim e para você e elas vão falar, eu quero ter essa paz que você tem. Você pode dormir em paz, você pode acordar em paz, você pode chegar em todos os lugares e estar em paz, você pode cumprimentar todas as pessoas e cumprimentar em paz. Sabe quando você chega em um lugar, você não tem paz para cumprimentar todas as pessoas? Sabe quando às vezes você quer sair daquele ambiente porque você não tem paz, porque aquela pessoa também não está lá? É porque alguma coisa está errada.
Mas eu e você, nós podemos ter paz, ou precisamos ter paz. Nós podemos ter paz para chegar em todos os lugares e cumprimentar todas as pessoas e sentir em paz. Porque esta paz não é externa, esta paz é interna, é aqui dentro. E as pessoas vão olhar para mim, para você, e elas vão falar: olha, você está vivendo toda esta crise, você está vivendo todas essas dificuldades, você está passando por tantas limitações financeiras, mas você tem este olhar sereno, você está calmo, você está tranquilo. E hoje a quantidade de pessoas, que estão vivendo assim, dando crises de ansiedade, pessoas ansiosas, pessoas que às vezes você fica com ele não consegue parar, fica batendo o tempo todo, ele fica inquieto, daqui a pouco ele levanta, ele não consegue ficar quieto, porque ele não tem paz. Ele não tem paz. Mas as pessoas, elas olham para mim e para você, e elas vão falar em nome de Jesus: eu quero ter essa paz que você tem, você é diferente. Eu olho nos seus olhos e percebo algo diferente. Você vai poder falar: a paz que eu sinto é Jesus. Amém? Eu estou em paz, eu durmo em paz, eu acordo em paz. Falou isso de você, está falando isso de você, postou isso a seu respeito, está isso, aquilo outro, e você dorme em paz, você dorme tranquilo. Por quê? Porque você, a sua paz, a sua confiança, a sua justiça é Deus. Você não precisa ficar se justificando. Pessoas serão atraídas também pela leveza. Não estou falando do seu peso. Mas olha, descobri, pastor, porque eu estou pesado, eu estou obeso. Não estou falando de peso, de estrutura física. Mas eu estou falando de uma vida leve. Quantas pessoas às vezes é o tempo todo pesada, murmurando, reclamando de tudo e de todos, amanhece reclamando que chuva, se choveu, igual choveu agorinha. O pessoal do Kids queria montar o pula-pula, e corre de cá, corre de lá, vai montar, não vai montar, vai depender se vai chover, e daqui a pouco veio aquele pedaço. Eu olhei e falei assim: graças a Deus pela chuva, porque está chovendo é porque vai brotar, amém, amados? Vai brotar, e esse é um dia profético, vai brotar em nome de Jesus. Há pessoas que reclamam da chuva, reclamam do sol, reclamam do trabalho. Às vezes ele tem que levantar de madrugada, ele já levanta de madrugada reclamando. Mas ele está levantando para ir trabalhar. Quantas pessoas não têm trabalho e ele está reclamando? Reclama de tudo e de todos, leva uma vida pesada. Mas as pessoas, elas vão olhar para mim e para você, e elas serão atraídas, porque você leva uma vida leve. Levante as suas mãos, diga palavras de gratidão ao Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, uma vida leve, uma vida onde você vai poder desfrutar com as pessoas que estão do seu lado, porque a leveza está dentro de você, é Cristo. Pessoas que serão atraídas também pela nossa cortesia, pela gentileza. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: olha, eu vejo você tão gentil com as outras pessoas, tão generosa com as outras pessoas. E elas não terão dificuldade de aceitar o cristianismo, de forma alguma. Às vezes algumas pessoas até aceitam Cristo, mas têm dificuldade de aceitar o cristianismo. Mas a igreja que eu sonho é uma igreja onde homens e mulheres têm um coração gentil, vivem uma vida realmente leve, tem paz no coração e que exerce graça por onde passar. A vida, esta vida, ela está em nós. Ela está em nós. Uma vida onde as pessoas não vão estar julgando uns aos outros de forma alguma, mas vai estar exercendo generosidade. É tão ruim quando a gente está num ambiente que as pessoas ficam julgando uns aos outros. No diálogo de Jesus com Pedro, e Pedro estava discriminando Cornélio, porque Cornélio não era judeu, era um gentil, e Pedro não queria de forma alguma falar de Jesus para Cornélio, de forma alguma. Jesus teve que aparecer para Cornélio, para Pedro, melhor dizendo, para que ele pudesse anunciar o evangelho para outras pessoas. Por quê? Porque Pedro achava que o evangelho, a palavra, ela não poderia ter acesso às outras pessoas. Às vezes se limitava ali a um espaço físico, ou se limitava a um grupo de pessoas.
Mas Jesus apareceu em sonhos para Pedro e disse: Pedro, todos podem ser salvos, todos podem ser alcançados, todos podem ser alcançadas. E eu creio que esses dias Deus vai usar homens e mulheres para alcançar o máximo de pessoas. Meus queridos, eu já vejo uma grande multidão de homens e mulheres sendo atraídas, muitas outras vidas sendo alcançadas e sendo salvas através de mim, através de você, através do meu testemunho e através do seu testemunho. Pessoas vão chegar e vão falar: eu quero experimentar isso que você está experimentando. Então pessoas serão atraídas ao cristianismo por você, mas preste atenção, elas vão permanecer por causa de Jesus. Elas virão porque você vai estar convidando. Mas aqui, chegando, nós vamos apontar para Jesus. E elas vão permanecer por conta de Jesus. Vínculos saudáveis, relacionamentos saudáveis, atraem pessoas. Mas a transformação acontece através de um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Através de Jesus. Então uma igreja saudável é uma igreja que sempre vai estar apontando para Jesus. Terceiro e último, a igreja que eu sonho é uma igreja que prega o evangelho, mas um evangelho que transforma. Um evangelho que realmente transforma as vidas. As pessoas achavam que era João Batista, que João Batista era o Cristo. E algumas pessoas até chegaram para ele e perguntaram: tu és o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu estou anunciando aquele que virá após mim. Eu estou anunciando Cristo. Então as pessoas também serão atraídas a mim e a você, mas nós vamos estar apontando essas pessoas para Cristo, porque é o evangelho que transforma, é a palavra que transforma. Não sou eu, não é você quem transformamos ninguém. E às vezes a gente se frustra, porque a gente quer transformar as pessoas, a gente não transforma as pessoas, a gente não muda as pessoas. Eu já me frustrei muito, porque eu queria de todas as formas pegar aquela pessoa e transformar aquela pessoa. Aquela pessoa não vai ser transformada na minha força ou na força do braço. Aquela pessoa ou essas pessoas serão transformadas a partir de mim, através da minha atitude, através dos relacionamentos saudáveis, através do meu testemunho, mas acima de tudo é Cristo quem vai transformar essas pessoas. É o próprio Espírito Santo quem vai transformar essas pessoas. Então a pregação de João Batista levava as pessoas ao arrependimento. Elas chegavam próximas de Jesus e elas tinham a necessidade de se arrepender. Então a igreja que eu vejo, preste atenção aqui, meus queridos. A igreja que eu vejo, a igreja que eu sonho, é uma igreja onde as pessoas vão aproximar de nós. E elas serão tão impactadas pelo evangelho que elas terão uma necessidade de arrependimento. E elas serão transformadas em nome de Jesus. E eu te pergunto, as pessoas que estão aproximando de você, elas estão sendo transformadas, está gerando arrependimento, transformação? Ou é você que está sendo contaminada por essas pessoas? Amados, quantas das vezes cristãos, pessoas que deveriam estar transformando outras pessoas através do testemunho e através do evangelho, são pessoas que são contaminadas em um relacionamento. Ao invés da moça, quando aproxima desse rapaz, esta moça levar um rapaz a viver uma vida de santidade, é talvez quando aquele rapaz tenta fazer alguma coisa ou passar a mão em um lugar que não deveria, e aquele rapaz ser totalmente transformado e se arrepender. Talvez aquele rapaz fica mais incendiado ainda e pior ainda. Por quê? Porque não é transformado. As pessoas, elas são atraídas, ou elas serão atraídas, mas chegarem perto de nós, elas serão tão constrangidas. Mas não é porque nós vamos ficar julgando, apontando o dedo, falando do pecado dessas pessoas, mas é porque elas vão chegar perto de nós, vai sentir uma unção tão grande, e elas vão chegar e vão falar assim: eu preciso mudar de vida, eu não posso continuar desse jeito, eu preciso parar de mentir, eu minto demais.
Eu preciso parar com essa prostituição. Eu preciso parar com essa pornografia. Eu preciso parar com esta imoralidade. Eu preciso abandonar esses vícios. Mas às vezes algumas pessoas chegam perto de nós, de mim, de você, e nós perdemos a oportunidade de transformar a vida dessas pessoas, através do nosso testemunho, através do nosso estilo de vida. Então esses dias eu creio que o Senhor está levantando uma igreja que por onde passar, vai gerar arrependimento nas outras pessoas. Essas pessoas chegavam, e elas eram tão constrangidas. Por quê? Porque havia um evangelho genuíno, uma verdade genuína, e causava transformação nessas pessoas. A igreja que eu sonho é uma igreja que prega o evangelho de Cristo, não só em palavras, mas através das minhas atitudes, através das nossas atitudes. O meu estilo de vida deve levar a arrependimento. E arrependimento é uma mudança de mente, é uma metanoia, uma mudança de mentalidade por causa de Jesus. As pessoas vão olhar para mim, para você como igreja, e elas vão chegar à seguinte conclusão: eu preciso mudar de vida, eu preciso me arrepender. Ontem, enquanto nós estávamos fazendo a primeira limpeza oficial lá no nosso novo espaço, eu chamei tanta gente para estar ajudando, mas graças a Deus, muita gente ocupada, muita gente trabalhando. Glória a Deus. Eu falei assim: meu Deus, então envia anjos para estar me ajudando aqui, né? E o primeiro anjo que apareceu não era assim um anjo de forma muito agradável. Foi um rapaz, né? E ele, assim que nós abrimos o portão, ele chegou e falou assim: está precisando de gente para trabalhar aqui? Eu falei: tá demais, velho. Então eu vou trabalhar. Quanto é que vocês estão pagando? Quanto que é a diária? Eu falei: não, aqui é voluntário. Não, eu preciso de ganhar alguma coisa aqui hoje. Eu olhei para a cara dele, ele estava meio chapado. Falei: de repente ele vai trabalhando aqui, ele vai sarar. Então ele começou a trabalhar. Ele foi trabalhando e a primeira coisa que eu fiz foi: qual é o seu nome? Para chamar de nome, ou chamar pelo nome. Independente de estar bêbado, drogado, qual é a situação, nome, qual é o seu nome? E ele disse o nome, e o nome dele é tão profético, assim como a primeira pessoa, né, que ofereceu voluntariamente, além dos nossos vínculos, ele olhou para mim e falou: o meu nome é Carvalho. Eu falei: uau! Carvalho quer dizer força. E aí ele saiu trabalhando para cá e dava foiçada, e às vezes ele errava a foiçada e tal, e eu de lado, porque facão é muito perigoso, e tal, e eu mais ou menos de olho nele. E aí eu disse para ele: o seu nome não é Carvalho, o Carvalho é sobrenome. Qual é o seu nome? E ele repetiu. E olhou para mim e falou: meu nome é Carvalho. Então Carvalho é Carvalho, beleza. Então é Carvalho. E ele deu mais umas foiçadas lá e logo ele caiu, ele não aguentou. E eu aproveitei que ele caiu, o facão caiu para um lado, peguei o facão, joguei para lá e falei: me ajuda a tirar esse indivíduo daqui, porque isso pode ficar perigoso. Levei ele para fora, já estava com a mão cortada, não que estava lá. E eu disse para ele, olhei nos olhos dele: você precisa mudar de vida. E ele olhou nos meus olhos, havia tanta compaixão. Eu falei: você precisa mudar de vida, sai dessa vida. Eu falei: vou te levar ali para fora para você tomar um café. Ele disse: eu não quero café, eu quero é um dinheiro. Eu vou te dar um dinheiro. Ele falou: eu quero 30. Eu falei: 30 eu não dou, eu te dou 20. Você não ficou mais tempo. Mas eu já sabia que infelizmente aquele dinheiro seria usado para uma outra coisa, né? Mas eu não deixei de dar para ele. Levei ele para fora, novamente, tratei ele com amor, com carinho. Mas quantas das vezes nós queremos agir na nossa força? E quantas das vezes a gente não reconhece que é uma oportunidade da gente expressar Cristo para essas pessoas? Nós podemos expressar Cristo para essas pessoas. E eu vi como
Deus dizendo, eu mandei essa pessoa e eu vou mandar muitos outros. Este lugar vai ser um lugar de cura, esse lugar vai ser um lugar de transformação. Eu já vi aquele lugar como igreja, né? Porque igreja vem muito bêbado, inclusive domingo passado tinha um bêbado, né? Uma pessoa totalmente ali, não estava só bêbado, né? O pessoal do acolhimento tratou muito bem, acolheu ele muito bem. Esta é a igreja que eu vejo, esta é a igreja que eu sonho, uma igreja que é forte não apenas no domingo, uma igreja que é cheia do Espírito Santo e que vem atrair as pessoas. Elas vão perceber Cristo em mim e em você e elas serão atraídas. Jesus, quando ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu convidou Jesus para ir até a sua casa e Jesus foi na casa de Zaqueu. Mas como assim Jesus ir na casa de Zaqueu, um homem tão pecador? Mas Jesus foi. Jesus chegou naquele lugar, Jesus não pediu nada. Mas aquele homem foi tão constrangido que ele resolveu devolver aquilo que não era dele. Jesus não pediu nada. Mas Jesus estava vendo o coração daquele homem. Mas em outro momento, Jesus chegou para um jovem, o jovem rico, quando aquele jovem falou que queria ser salvo, então Jesus chegou e falou, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. E então você será salvo, então você vai alcançar o reino. Mas Jesus estava olhando, era para o coração daquele homem. Antes de Jesus olhar para as mãos, para algo para estar ofertando, Jesus olha para o coração. Então Jesus estava testando o coração daquele rapaz. E aquele rapaz então ficou tão constrangido, porque ele achou que Jesus estava interessado nos seus bens, no seu dinheiro. Ele não entendeu nada. Mas eu acredito que se aquele jovem tivesse aproveitado a oportunidade, pego aquele dinheiro, ou seja, pego os seus bens, vendido e trazido tudo para Jesus, tudo para Jesus, eu creio que Jesus ia olhar bem nos olhos daquele rapaz e falar assim, não, era só um teste, pode levar, fica tudo, é seu, eu estava só testando o seu coração. Eu acredito, porque Jesus não precisava, de forma alguma, Jesus não precisa de nada. Aliás, Ele nos dá a oportunidade de nós exercermos gratidão a Ele. Então, Jesus, aonde Ele chega, Ele transforma. O cristianismo, Ele transforma as pessoas. Aonde Jesus chega, as pessoas então, elas são transformadas, porque o poder de Deus, o Evangelho nos transforma, Jesus nos transforma. Nós, enquanto igreja, eu sonho com uma igreja que prega um Evangelho, mas que vive um Evangelho que vai transformar as pessoas. Romanos 1, verso de número 16 diz, não me envergonho do Evangelho. Bata no peito e fale, eu não me envergonho do Evangelho. Fala mais alto e mais forte, eu não envergonho do Evangelho. Por que você não envergonha? Por que nós não nos envergonhamos do Evangelho? Por que, meus queridos? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nesta noite, concluindo, a igreja que eu sonho, a igreja que nós sonhamos, é uma igreja que ultrapassa os domingos, que vai além dessas quatro paredes. É uma igreja atraente. Eu não falo de atraente pela estrutura física. A estrutura física ela é muito importante. Nós valorizamos e fazemos de tudo e pensamos em tudo aqui para que as pessoas sejam atraídas. Mas acima de tudo, as pessoas são atraídas através de você, através de mim e através de você. Mas por quê? Porque elas veem Cristo em nós. Então a igreja que eu vejo é uma igreja atraente. Levante a sua mão e fale, eu sou esta igreja atraente. E por último, a igreja que eu vejo, a igreja que eu sonho, é uma igreja que tem um evangelho que transforma. Amém, meus queridos? Quantos aqui querem de fato e de verdade viver esta igreja? Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Eu quero juntos, nesta noite, apresentar ao Senhor
cada um de nós nesta noite. Nós, enquanto igreja. Eu louvo a Deus por este lugar chamado igreja. Eu louvo a Deus por este prédio chamado igreja. Mas entenda o seguinte, meus queridos. Deus não vai usar o prédio. Deus vai usar as pessoas que estão aqui dentro do prédio. A estrutura, ela é muito importante, eu repito. A estrutura, ela é muito importante. Mas é eu e você, cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, que vamos impactar as pessoas. Nós iremos impactar as pessoas. O Evangelho de Cristo em nós vai impactar, vai transformar as pessoas.